E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa queridíssima suculenta, a Crassula ovata Gollum, ou como todos vocês conhecem, a orelha de Shrek. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor e vamos lá falar sobre essa linda suculenta? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os modos de cuidado dela e algumas das suas características. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você é novo e deixe o seu like e também ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Gente, particularmente, essa é uma das suculentas que eu mais gosto. Apesar de ser uma suculenta fácil encontrada, pelo menos aqui na minha região, é uma das que eu mais gosto. E, gente, essa maior aqui foi uma das minhas primeiras suculentas e olha só o tamanhão que ela está. Eu fiz esse arranjinho há aproximadamente 3 a 4 anos atrás e ela estava mais ou menos do tamanho dessas aqui na frente. E olha só o tamanho que ela ficou. Claro, tem um crescimento bem lento, porém ela fica bem bonita, parecendo um bonsai. Essa muda com aproximadamente 3 anos e meio a 4 anos, sendo cultivada no sol pleno. E gente, apesar dela estar num vasinho de vidro, não é o ideal para ela, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou fazer a troca dela de vaso e também vou fazer a troca do seu substrato que já está na hora. E agora vamos falar um pouquinho sobre as características e modos de cuidado dessa suculenta. E agora vamos falar um pouquinho das características e dos seus cuidados. Pessoal, ela é uma suculenta arbustiva e ela cresce bastante em altura, podendo atingir os 60 a 80 centímetros ou mais. Claro, tudo vai depender do seu cuidado. E, gente, ela é uma suculenta que, com o passar do tempo e com o seu crescimento, ela vai engrossando o seu caule na base e também o caule em volta dela. Então, ela é uma suculenta que fica parecendo um bonsai, né? Que seria uma mini árvore. Bem interessante. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a iluminação desta planta. Ela é uma suculenta que aprecia muito o sol pleno. Você pode observar nas características avermelhadas da sua planta, que a gente fala que é o estresse, né? Não é um estresse que causa malefícios. Na verdade, essa coloração avermelhada significa que a planta está estressada do sol. Mas isso não é uma coisa ruim, que às vezes a gente fala, ah, a planta está estressada, o pessoal acha que é de uma forma negativa, mas não. Quanto mais suas pontinhas avermelhadas, mais essa característica de estresse. Então ela é uma suculenta que admira muito o sol pleno. Se você cultiva ela em meia sombra, ela pelo menos vai precisar aí de umas 3, 4 horas de luz solar diretamente nela, por dia, tá bom? Então muito cuidado com a iluminação. Ela não é uma suculenta de ambiente interno. Você tem que tomar cuidado, pois ela aprecia muito o sol. Agora vamos falar de alguns fatores que são fundamentais para você ter o sucesso no cultivo dela, que são sobre a rega e o seu substrato. Um completa o outro, gente. Então ela precisa de um substrato como qualquer outra suculenta ou cacto. Um substrato bem levinho e bem drenável, ou seja, aquele substrato que a água escoa facilmente e que ele seque rapidamente também, para que a água não fique empoçada em suas raízes, o que pode causar o apodrecimento. E as regas, pessoal, ela precisa ser bem espaçada somente quando o substrato estiver bem seco ou que você observar suas folhinhas murchando. Não necessariamente somente quando o substrato secar. Você pode ver que ele seca e as folhinhas continuam bem cheias. Então, às vezes, ainda não é necessário. Você pode esperar pelo menos uns 3, 4 dias, que é quando sua folhinha começa a murchar. Eu posso observar umas aqui que precisam da rega, essa daqui já precisa da rega. Então, por exemplo, essa característica mais murcha dessa folhinha aqui, então quer dizer que ela precisa de bastante água. Como essa que eu tenho, a maior, ela não está em um vaso adequado, nem um substrato adequado, então as regas são muito mais espaçadas dela. Mas se ela tivesse num ambiente adequado, que eu gosto de colocar num vaso de barro, num substrato bem mais levinho, esse aqui já está um pouco compacto, né? Com o passar do tempo ele ficou compacto. Então, se ele estivesse nas características ideais, eu poderia ser mais frequente na rega dela. Porém, como ela não tem furo, ela não, né? Como o vasinho dela não tem furo, então eu acabo demorando aí de 20 dias a um mês para regar esta plantinha aqui. Mas geralmente nas condições ideais,
pode ser que demore de 10 a 15 dias o espaço entre cada rega. Sobre a floração, a gente tem que ter muita paciência para ver, pois ela só se dá em plantas bem adultas. Por exemplo, essa aqui eu já tenho há um tempão e nunca vi ela florir. Dizem que ela demora aí mais de 10 anos para dar a sua primeira floração, ou seja, uma muda muito adulta e bem grande para começar a florir. E agora vamos falar sobre a multiplicação dela. Ela pode ser multiplicada através da estaca das suas folhas, o que eu acho um pouco mais difícil, pois as folhinhas dela, elas são não como as suculentas mais comuns. Ela acaba apodrecendo muito quando você tira a folhinha dela e deixa para enraizar. E através desse método eu tenho um pouco mais de dificuldade por aqui por conta desse apodrecimento. Mas também ela pode ser multiplicada através dos seus galhinhos que nascem em volta dela. Com uma tesoura de poda você pode ir e cortar o seu galinho. Nós temos um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre a decapitação de suculentas, onde você pode usar a mesma técnica para multiplicar essa daqui. Então você vem aqui no galinho dela, faz um corte, passa o pó de canela para evitar a entrada de fungos e deixa ela enraizar e depois pode colocar no substrato normalmente. Esse é um método que dá super certo para ela. E aí, pessoal, gostaram de saber um pouquinho mais sobre essa incrível suculenta? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a divulgar o nosso trabalho, de se inscrever no nosso canal se você for novo por aqui e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom, pessoal? E eu vou deixar aqui na descrição um guia de cultivo de suculentas. Se você tiver interesse, clica lá no link para você conhecer mais sobre ele. Até mais, pessoal. Tchau!